Olá pessoal, tudo bem? Eu sou Mostaba Mauri Amiri e hoje nessa apresentação eu vou falar sobre as equações governantes dos escoamentos no CFD, ok? A gente está preocupado com duas propriedades, né? Massa e quantidade de movimento. As equações de governantes para essas duas propriedades se chamam as equações de conservação também, ok? Que são dados para um volume finito no escoamento ômega, ok? Que tem superfície S. A forma diferencial e a integral da conservação de massa são mostrados aqui, que o primeiro termo é o termo transiente e o segundo termo é o termo convectivo. A conservação de quantidade de movimento na forma integral é mostrado assim, que o primeiro termo é o termo transiente, o segundo termo é o termo convectivo, o terceiro é a tensão de cesariante e o último termo é, na verdade, a força do corpo, força corporal, ok? O termo T, terceiro termo, que é, na verdade, a tensão de cesariante para um escoamento newtoniano, um fluido newtoniano, pode ser escrito assim, que D significa que D, na verdade, é a taxa de deformação do escoamento, ok? Essa equação, na forma diferencial, é escrita assim, ok? Só que na forma mais comum, que na verdade é a forma que se chama a notação de índice. Essa equação está escrita assim, que é a equação famosa de Navier-Stokes, né? Que na verdade é que a força do corpo é só a gravidade, ok? Essas são equações que eu queria falar para vocês. Só que dá para ver que, na verdade, as equações de conservação para massa e quantidade de movimento são muito complexas para ser resolvidas, né? E também eles têm uma solução analítica para muitos casos, muito pouco dos casos, tá? Que também nesses casos, a maior parte dos termos são zeros, ok? Então, o que a gente vai fazer normalmente? Tem casos que alguns termos são zeros, tá? Tem alguns tipos de escoamentos com alguns termos nessas essas equações de conservação são zeros. Só que mesmo assim, mesmo para as equações simplificadas, a gente não pode resolver eles analiticamente. E a gente precisa usar métodos numéricos, ok? O esforço de computação pode ser muito menor do que nas equações completas, o que é uma justificativa para simplificações, ok? Agora vamos ver quais são esses modelos matemáticos simplificados. Primeiro, escoamento incompressível, como eu falei na primeira apresentação, quando o número de Mach é menor do que 0,3, a gente pode considerar o escoamento como incompressível. Que a primeira equação é a equação de quantidade, é de continuidade, conservação da massa, e a segunda equação é a equação de Navier-Stokes, né? Segundo o modelo matemático que eu vou apresentar é o escoamento ilícito, ou seja, Euler. Okay? Nesse caso, a equação de continuidade não muda, é a mesma. Só que nesse tipo de escoamento, o termo de tensão de cesariante é igual a zero. Ou seja, a gente não considera os efeitos viscosos, ok? São igual a zero. Embora as equações de Euler não sejam fáceis de resolver, o fato de que nenhuma camada limite próxima às paredes precisa resolvida permite o uso
de malhas mais grosseiras. Quer dizer que o custo computacional é menor do que o caso equação de Navier-Stokes, porque a gente não precisa usar um tipo de malha muito refinada próxima à parede para resolver os efeitos viscosos, né? Próximo escoamento que a gente pode usar é o escoamento potencial, né? Esse escoamento é um modelo mais simples que existe para um escoamento, um modelo mais simples. Nesse caso, a gente presume que o escoamento é ilícito, como o caso de Euler, só que tem uma condição adicional, e que o campo de velocidade é irrotacional, que é rotação de velocidade igual a zero, ok? Se a partir dessa condição conclui-se que existe um potencial de velocidade φ, de modo que o vetor de velocidade possa ser definido como a gradiente dessa função. Okay? Também a equação de continuidade para um escoamento incompressível, né, torna-se uma equação de Laplace para a variável de potencial φ, ok? Isso é assim. Mesmo que a equação de Laplace, que é a última equação, é uma equação mais simples que tudo, só que não pode ser resolvida analiticamente para geometrias aleatórias, ok? Escoamentos potenciais são importantes. Tá? Em muitos casos são usados para calcular a resistência de um navio nas ondas, ok? Ou o caso de um submarino muito próximo da superfície livre, ok? Só que a teoria leva ao paradoxo de D'Alembert, ok? Por exemplo. Então não é muito realista. O que quer dizer o paradoxo de D'Alembert? Que um corpo não experimenta a força arrasto, ok? Num escoamento potencial. Um corpo que, na verdade, é longe da superfície livre, longe do fundo do mar, ok? Está num escoamento infinito, não experimenta nenhum tipo de resistência, ok? Isso foi tudo para hoje, nessa apresentação. Se você curtiu, dá um like, se inscreve no canal, que eu vou postar mais vídeos interessantes sobre o CFD no próximo futuro. Até a próxima.